Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus continue nos abençoando. E nesta tarde eu quero ministrar uma palavra que se encontra na Bíblia, na palavra de Deus. Então, em Romanos 12, 19, diz assim: a vingança pertence a Deus. Estaremos lendo alguns textos, alguns versículos da palavra de Deus, para que essa palavra seja melhor, essa história que estaremos relatando, seja melhor elucidada. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, tem uma versão que diz que era primavera. Primavera, né? Um tempo gostoso, fresco, de flores lindas, né? Por todos os jardins, de um tempo maravilhoso e que se não fosse guerra, então seria um tempo bom para ficar em casa, refletir, tomar um ar. Mas era guerra. A palavra diz que que Joabe foi para a guerra, mas Davi ficou em casa. E Davi, então, ele estava, então, tranquilo, né? Enquanto Joabe na guerra com os seus homens, Davi passeava tranquilo pelo seu palácio. E a palavra diz que Davi viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era aquela jovem. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros até a casa daquela mulher, e que a buscaram e levaram para sua casa, e ele coabitou com ela. Ela era filha de Urias, e Urias era filho de Aitofel. A palavra também diz, em 2 Samuel 16, 23, os conselhos de Aitofel, que Aitofel dava naqueles dias, eram considerados, tanto por Davi como Absalão, como resposta de Deus a uma consulta. Tremendo, né? Já imaginou você ser a boca de Deus para reis? Você ser a boca de Deus para profetas? Você ser a boca de Deus para líderes de uma nação, como o Brasil ou outras nações? Então, assim era Aitofel considerado um grande e poderoso homem de Deus, que tinha os conselhos em tempo certo, em tempo real, para os reis que o buscavam, conselho. Mas o coração de Aitofel ficou amargurado. E isso é pertinente, não é? Isso não é uma coisa assim, não é qualquer coisa. Alguém pegar a esposa, o esposo da sua neta e colocar na guerra, na frente, mandar ser colocado na guerra, na frente da guerra para ser morto. Foi tudo bem planejado por Davi. Ele escreveu uma carta e entregou a Urias, que era o esposo de Batseba, para que ele entregasse essa carta a Joabe e que fosse colocado, aquele homem, Urias, fosse colocado na frente das trincheiras para ser morto, porque ele coabitou, mesmo ele sabendo que aquela mulher tinha um esposo, alguém que se importava com ela, ele decidiu
pecar contra a mulher. Pecando contra a mulher, ele peca contra toda a sua família, peca contra o pai, Leão, peca contra Aitofel, seu avô, o homem que era de confiança dele, o homem que a resposta, quando pediam para ele e quando se aconselhavam com ele, é como se fosse a boca de Deus. Mas na hora do pecado, Davi não pensou em nada, Davi só queria prazer. E não é assim muitas vezes? Nós só queremos prazer e não nos importamos o que vai acontecer com aqueles que estão ao nosso redor? E a palavra de Deus diz que é para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas Davi não queria saber de nada. Davi só queria saber do prazer. E agora aquela mulher engravida. E quando aquela mulher engravida, Batseba engravida, o esposo é morto, ele a leva para sua casa. E ele chora, jejuma, e depois aquela criança morre. E depois de algum tempo, Batseba morando já com ele, algum tempo, Batseba é engravida. Mas o nosso personagem principal aqui da história, Aitofel, ele ficou muito amargurado. E ele não buscou conselho. Aquele que aconselha também precisa de conselho. Não é porque eu sou a pastora, não é porque eu lidero pessoas, não é porque eu discipulo pessoas, não é porque eu já tenho uma vida de muitos anos, de mais de 50 anos, buscando ao Senhor, que eu não preciso de conselho. Não é por isso que eu não preciso de conselho. Eu preciso de conselhos. Eu preciso muitas vezes de alguém para que eu possa abrir o meu coração. Todos nós precisamos de alguém para abrir o nosso coração. Porque a própria palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas Aitofel deixou o seu coração amargar. Deixou a amargura ficar no seu coração. Não liberou perdão. Não buscou em Deus a sabedoria em Deus. Ele buscava sabedoria em Deus e conselhos em Deus para outras pessoas. Mas na hora dele, que ele precisou, ele não buscou conselho em Deus e em ninguém. Então, Tiago 5,18 diz que quando você vai a alguém, você coloca diante de alguém, você ora e você busca a Deus. Alguém ora por você e você relata a sua dor. A Bíblia diz que você é curado. E nós precisamos sempre, nós estamos sempre nessa vida, nós muitas vezes vamos ser machucados. Não é assim, aceitou Jesus e acabou, nós estamos na graça. Mas não é assim, aceitou Jesus e tudo acabou, e está tudo bem, está tudo certo, não. Tem coisas que nós carregamos, cargas que nós carregamos, antes de termos Jesus no coração. E até coisas que vão acontecendo na nossa vida, e coisas que nós fazemos, que também vão causando dor ao nosso coração e causamos dor em outras pessoas. Mas Aitofel, ele ficou sozinho, sem buscar ajuda. E na primeira oportunidade que ele teve, ele aconselhou Absalão, que estava em guerra com seu pai, a coabitar com as donzelas, com as concubinas de Davi. E assim Absalão fez. Absalão coabitou com as concubinas de Davi, para todo mundo ver, para todo mundo saber. Aquilo que foi, muitas vezes, feito às escondidas,
elas vêm para o telhado, para todo mundo ver. E às vezes você não quer compartilhar com ninguém, porque você tem medo do que possa acontecer e do que vão falar. Mas o pior não é isso. Não é as pessoas falarem de você o que você fez. O pior é você sofrer o dano, porque você não obedeceu a palavra de Deus. Você se tornou um insano. Aitofel se tornou um insano. Aitofel foi o pai de Elião, um dos mais poderosos de Davi. A Bíblia fala. Aitofel era avô de Batseba. E em 2 Samuel 23, vamos ver o que diz, 2 Samuel 23, 34, diz: Elifelete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Para que não haja dúvida, porque certa vez eu ministrando sobre isso, em um grupo, a pessoa disse: não, Batseba não era neta de Aitofel. Então, para que fique bem contundente na sua mente, para que não tenha dúvida, né? Naquele dia, eu fiquei assim meio chocada, a dúvida veio e eu fiquei muito assim, sem saber o que dizer, porque a pessoa me confrontou na frente das outras pessoas. E eu também a perdoo. Já perdoei, só estou falando aqui porque são coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, Aitofel, ele sempre ficou procurando vingança. Vingança. E quando ele teve a oportunidade de novo, Absalão, em guerra contra o pai, ele aconselhou a Absalão. Uzai era um profeta também, e Uzai ali disse para Absalão, não, desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Porque Davi é um homem experiente e ele não vai fazer isso que Aitofel pensa que ele vai fazer. Ele não vai ficar junto com o povo. Aitofel vai sair dali. Aitofel não vai ficar esperando que Absalão chegue até ele. Mas o conselho de Aitofel era o que estava certo. Mas houve uma confusão. E então Absalão não seguiu o conselho de Aitofel. E eu sinto muito dizer, e a Bíblia, ela expõe os erros das pessoas. A Bíblia não esconde nada, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e homens inspirados por Deus a escreveram. E então, Aitofel vai, em 2 Samuel 17, 23, Aitofel fica desesperado. E Aitofel vai, 17, 23, vamos ler? Aitofel, 2 Samuel 17, 23. Quando percebeu o seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento, foi para casa na sua cidade. Depois de arrumar sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E eu quero dizer algo aqui muito interessante, que certamente Deus tinha preparado uma grande vitória para Aitofel.
Sabe, eu gosto de falar algo muito interessante a respeito disso. Deus estava preparando algo muito bom para Aitofel. E às vezes você se envolve na sua dor, você se enrola na sua dor, você e eu nos enrolamos na nossa amargura e não nos voltamos para Deus, para buscar em Deus a solução para os nossos problemas, a cura para a nossa alma. E o que Tiago diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, e a oração da fé salvará o doente. Tiago 5,16. Tiago 5,18, perdão. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curado, e a oração da fé curará o doente. Quando as pessoas falam assim, foi tão bom, eu desabafei com você. Isso é fazer o que a Bíblia manda, é fazer o que a Bíblia diz, é obedecer a palavra de Deus. Você não precisa andar, eu repito, na amargura e na dor. E você pode usufruir do melhor do Senhor. A palavra de Deus diz que aos filhos Deus dá enquanto dormem. Então tenha certeza que o mal que lhe fizeram, o abuso que lhe fizeram, a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que vai se vingar. E então, nessa nossa história acabou muito mal, mas não era isso que Deus queria para Aitofel. Deus queria que Aitofel continuasse servindo a ele, sendo fiel a ele, ouvindo dele, fazendo a vontade dele, crescendo em espírito, em verdade, proclamando as verdades do Senhor e até confrontando Davi. Ele poderia ter confrontado Davi, ele se fechou no mundo dele, no seu casulo. Muitos de nós fazemos isso, nos fechamos no nosso casulo, e ninguém é uma ilha, e ninguém é tão poderoso que ache que não precisa do outro, e nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do Senhor, e o Senhor já nos deu tudo. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja, onde nós podemos ir buscar os líderes, naqueles que a gente confia. Se você não confia, não vá. Busque alguém que você confia, para você derramar seu coração, para você colocar suas lágrimas, para você pedir socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Já aconteceu comigo, de estar tão aflita, e chegar no altar da igreja, não tinha ninguém lá, mas apareceu alguém. E ali eu chorei e me derramei na presença do Senhor, e o consolo veio. Deus quer consolar o seu coração, e eu quero te dizer algo que Deus fez, que Aitofel poderia ter visto se ele tivesse decidido fazer a vontade de Deus, não deixar a amargura invadir seu coração. Nós temos responsabilidades diante da amargura, diante do mal que as pessoas nos fazem, mesmo quando foi na infância. Depois que você entende, você toma conhecimento, você não tem que viver morto lá no passado, você não tem que viver morrendo lá no passado, você não tem que viver de cara amarrada, amargurado, odiando as pessoas e muitas vezes buscando outros deuses, saindo da presença do Senhor, porque quando a amargura entra no seu coração, o Espírito Santo sai, ele não tem condição de ficar, você não tem condição, nem ele. Há uma separação entre o pecado e o homem, e o pecador, entre o pecado e Deus. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E então, o que Deus diria, que muitas vezes nessa ministração eu já falei, Deus chegaria para Aitofel, ou Aitofel veria aquela bênção, e ele ouviria alguém dizer: toma aqui, Aitofel, a recompensa para a tua vida, para esse tempo na terra que você viveu buscando a Deus. Recebe nos teus braços o seu bisneto, que será o rei,
o rei de Israel. Ele não pôde ver o seu bisneto, ele não pôde ver a glória de Israel, porque Salomão foi um homem de muita sabedoria, e Salomão pediu a Deus sabedoria, e ele não pôde ser o conselheiro de seu bisneto. Deus tem coisas boas para você, coisas valorosas para você. Deus tem netos e bisnetos. Deus tem uma geração para você cuidar. Absalão seria a geração que Aitofel iria cuidar. Aitofel não teria mais que cuidar da geração dos outros, como de Davi, de Absalão, de outros. Mas ele não teve só Absalão como neto. Ele não teve só Salomão como neto. Ele teve outros netos. Mas ele preferiu andar na sua amargura e na sua dor e alimentar a sua dor e depois disso a sua ruína. Eu quero dizer para você e para mim, Deus tem vitória para você e para mim, mas ande segundo a vontade de Deus, vivendo e buscando a vontade de Deus, olhando para a palavra, o que Deus diz a seu respeito e o que Deus quer que você faça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, com a sua graça, a graça derramada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Espero que essa palavra tenha falado com você, porque falou comigo e já falou há muitos anos comigo e vem falando. Amém? Tchau.